Vamos dar início à sessão do Seminário de História Religiosa no ciclo 2020 que temos vindo a desenvolver, sobre o tema geral da Igreja do Antigo Regime, a Igreja na época liberal, a propósito do duplo centenário da Revolução Liberal de 1820. Nós, na sessão de hoje, será apresentado o tema alguns bispos, candidatos a bispo, capitulares e frades na viragem do liberalismo, revisitando os fastos da Igreja Portucalense. Para abordar este tema, temos connosco o professor Pedro Vilas Boas Tavares, que já colaborou connosco noutros momentos deste seminário e que recordo apenas brevemente e sumariamente o seu currículo. Natural do Porto, concluiu o curso de Teologia, licenciou-se em História na Faculdade de Letras em 1980, em 83, tendo ingressado como assistente estagiário na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Nesta instituição obteria o grau de doutor em Letras, Cultura Portuguesa, com a defesa da tese Beatas, Inquisidores e Teólogos, Reação Portuguesa a Miguel de Molinos. Passou então, isto em 2002, passou então a professor auxiliar, tendo sido docente de várias unidades curriculares, História, Cultura e Literatura Portuguesa, nos 3 ciclos de estudos da Universidade do Porto, bem como em pós-doutoramentos, tendo também sido docente da mobilidade Erasmus e arguido e orientado teses de mestrado e doutoramento entre Portugal, Espanha e Brasil. Como investigador na Faculdade de Letras, integra o Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, o CITSEM, dirigiu o Círculo Dr. José de Figueiredo e a revista MVSEV, pertence ao Conselho de Redação da revista Via Espíritos, do CITSEM, tem colaborado em arbitragem científica de várias revistas nacionais e estrangeiras, conta com cerca de 2 centenas de trabalhos publicados, entre os quais a sua tese de doutoramento, com publicação em 2005. Eu agradeço ao Pedro Vilas Boas ter acolhido o nosso convite para o seminário, agradeço a todos a participação, peço que durante a apresentação mantenhamos todos, exceto obviamente o professor Pedro Vilas Boas, o microfone fechado para melhor podermos ouvir. Teremos um tempo de apresentação mais ou menos de 1 hora, como habitualmente. Depois teremos a oportunidade de intervir e aí sim abriremos os microfones e teremos a oportunidade de intervir fazendo as nossas observações e as nossas questões também ao professor Pedro Vilas Boas Tavares. Agradeço uma vez mais então ao professor Pedro Vilas Boas Tavares o ter acolhido o nosso convite e passo-lhe de imediato a palavra para a apresentação. Obrigado, professora Adélia Abreu. Cumprimento os presentes, nomeadamente os organizadores, e aqui a responsabilidade máxima do professor Luís Carlos Amaral, que me convidou. Agradeço ao Dr. Luís Leal também toda esta preparação e logística. E queria, antes de mais, agradecer o facto de poder comunicar com todos e impõe-se que diga do meu gosto, por um lado, naquela colaboração modesta que tenho tido, sempre tenho encontrado imenso prazer em poder eventualmente ser útil, como hoje aqui. Mas queria delimitar, e todos compreenderão, digamos que começo por fazer a delimitação de termos. Queria, desde logo, delimitar do ponto de vista de fazer algumas considerações prévias em torno de alguns enunciados neste seminário, expressamente ou implicitamente, e delimitar também do ponto de vista das pessoas, alguns bispos. Quais são os bispos? Naturalmente são aqueles que têm mais a ver do ponto de vista cronológico com aquilo que aqui nos interessa mais, aquele espaço que vai de Dom António de São José de Castro até Dom Jerónimo da Costa Rebelo. Portanto, eu vou basicamente, do ponto de vista da cronologia e das personalidades, centrar-me sobretudo nestes, naturalmente pelas razões óbvias, digamos, da cronologia e do acompanhamento deste trânsito do antigo regime e da velha ordem para a nova ordem liberal. E isso parece que é uma coisa absolutamente pacífica. Alguns frades, naturalmente, não só pela condição de religiosos de alguns bispos, mas alguns frades interventores, como também compreenderão, vão sobretudo socorrer-me de dados que me foram surgindo ao longo das minhas próprias pesquisas e, portanto, aqui, de certo modo, vou sintetizar algumas constatações próprias, algumas conclusões que fui tirando
e, portanto, é realmente uma revisitação. Revisitar. Eu passo, inclusivamente, para simplificar, eu comentarei aquilo que, digamos, se proporcionar, mas basicamente farei uma comunicação atida ao meu texto. E, portanto, desde que, digamos, me tenha situado, e neste caso, do ponto de vista, digamos, dos prelados que aqui tenho em conta, eu devo dizer que, evidentemente, são estes e aqueles que, ao lado destes ou com estes, tiveram pretensões, foram candidatos. Mas, naturalmente, eu aqui serei muito fiel àquilo que é, do ponto de vista canónico, do ponto de vista eclesial, a norma. Só é bispo quem tem investidura canónica, e, portanto, são apenas estes três, Dom António de São José e Castro, Dom João Magalhães e Avelar e Dom Jerónimo da Costa Rebelo, sendo que os outros, falarei naturalmente, é impossível, têm um papel muito importante, nomeadamente o Dom Manuel de Santa Inês, o Frei Manuel de Santa Inês, mas esses frades que falarei foram interventores, e neste caso a administração da Diocese por parte do Frei Manuel de Santa Inês é muitíssimo importante, ele teve um papel muito importante, mas temos que, neste caso, ser muito rigorosos, só é bispo quem recebeu a investidura, e portanto o Padre Marcos, o Papa Marcos, que, digamos, da ironia, digamos, normalmente em relação a este período da história, e o Frei Manuel de Santa Inês aparecem como protagonistas centrais, evidentemente, mas não como bispos, evidentemente. Isto é óbvio. Delimitando então o campo e nomeadamente os meus conceitos. Desde logo esta revisitação dos fastos. É isso mesmo que se trata, não vão descobrir nada que, com certeza, de novo, mas vão repensar alguns conceitos, pelo menos eu vou fazer uma proposta nesse sentido. E depois poderemos debater, porque muito do que eu direi, adivinho que não seja pacífico, em alguns casos não o será, noutros casos é relativamente, procuro que seja consolidado. Portanto, passando à leitura do meu texto, revisitar a expressão humilde de uma atitude indeclinável. É isso que singelamente me proponho fazer. Nada mais natural, já que, conforme a célebre apóstrofe de Antero na questão Coimbra, revisitar as ideias, ver os conceitos, não se pode viver sem isso, não se pode viver sem ideias, e a investigação histórica tenta perscrutar, perceber e estudar os fenómenos de mitogenia, propaganda e justificação ideopolítica, o gregarismo das representações comuns, dominantes e dominadas, maioritárias, minoritárias, passivas, reativas, cristalizadas ou em fenómeno de fermentação, mas sendo que isso só é possível no regresso a factos e a números documentados, reconhecíveis por todos, em suma, revisitáveis. Ora, propor-se a alguém revisitar criticamente os fastos da Igreja portucalense no seu trânsito do antigo regime à época liberal, a propósito do duplo centenário da Revolução Liberal de 1820, dada a magnitude das mudanças civilizacionais, de paradigmas culturais e mundividências desencadeados pelo legado do iluminismo enciclopedista e das revoluções liberais do Ocidente no itinerário político contemporâneo de Portugal, desde 24 de agosto de 1820, implica, talvez mais do que relativamente a qualquer outra época, uma ousada e séria hermenêutica de discernimento. Conforme a propósito da questão da Eurique enfatizava Herculano, a história não se faz com mitos e sem documentos coevos fidedignos, sendo todavia claríssimo que em qualquer época, mitos, ideias, crenças e representações mentais, quase sempre basadas em leis e em instituições, são factos de cultura e não podem deixar de ser matéria central do labor do historiador da modernidade. Hoje, mais do que nunca, impõe-se-lhe uma clara distinção entre história e historiografia, e a predisposição para nesta última, metendo entre parênteses ou esvaziantes, tanto quanto lhe possível for, de preconceitos próprios, detectar e tentar perceber lógicas, critérios e pressupostos ideológicos de construção e ordenação dos discursos historiográficos com que se vai deparando. Assim, mero exemplo, quem diria que o absolutismo acossado terminal, regressando de subespécie de sebastianismo miguelista e projetando-se em anseios patuleias e aclamações legitimistas de 46 e 47,
ainda hoje suscitaria mais pedras de verdadeiros apedrejadores de vulgaridades, dignos dos da praia de Sines, do que prospectores desejosos de lhe captarem as seivas sociológica e ideológica na base da sua extensa e representativa previvência social enquanto partido. Isto mesmo numa cidade como o Porto, e mesmo depois de 31 de janeiro. Basta ter lido o Alberto Pimentel e saber a importância que o partido legitimista teve na cidade para perceber a importância de tudo isto. Ainda neste quadro das lutas civis de facção, um outro exemplo entre tantos de prevenção ideológica da historiografia liberal patenteia-se na descredibilização persecutória do célebre padre Casimiro Vieira, não fosse ele legitimista, sendo que a sua defesa da liberdade, dos direitos do campesinato minhoto e do sufrágio universal revelavam aspirações democráticas que nem o radicalismo setembrista de então ousava admitir e assumir. Desde, pelo menos, os anos 50 do século XX, que a comunidade científica consensualizou a ideia do absolutismo como processo de organização do Estado, com espaços e momentos de desenvolvimento diferenciados, sendo pacífico que o regime absoluto, com vida longa e segura em Portugal, não deve confundir-se com despotismo. Os próprios teóricos do vintismo conheciam tão bem ou melhor do que nós as teorias da legitimidade, origem imediata e limitada do poder real e da sua concepção factícia, porque para se bachelarem em leis teriam topado com as proscrições pombalinas da justa aclamação de Francisco Velasco de Gouveia e dos negregados autores jesuítas e monarcómacos dos GEs de Juan de Mariana, pacificamente doutrinando os reis e a instituição real sobre o seu exercício de poder, dentro dos parapeitos do direito natural e do direito positivo revelado. Todavia, conquistado o poder, de forma interessada e autojustificativa, pertinazmente a retórica, o polemismo panfletário e as doutrinações vintista e constitucionalista foram impondo a sinonímia destes dois conceitos, ou mesmo destes com tirania, uma pertinácia que parece coroada de êxito, infelizmente. Lembramo-lo porque antes e na hora de garantir ainda a primeira e eficaz vitória das forças constitucionais em Portugal, mas marcantíssima no subsequente processo de desenvolvimento histórico do liberalismo entre nós, os cuidados com a linguagem emprego, necessariamente moderada e tranquilizante para não colidir com o estado de opinião e lealismo do público-alvo dos manifestos políticos, é evidente. Todos nós sabemos que os manifestos do 24 de agosto e os manifestos do 15 de setembro em Lisboa são apaziguadores e com uma linguagem bastante moderada. Em vez de revolução, faz-se omnipresente a palavra regeneração. A mudança, diz-se nos manifestos, sobretudo naqueles dois manifestos que são da autoria de Manuel Fernandes Tomás, os de 24 de agosto de 1820, diz que a mudança não atacaria as partes estáveis da monarquia, consolidando e depurando o trono e a religião católica apostólica romana. E no Porto, diz, berço de Portugal, ter-se iniciado um itinerário que de novo reconduziria Portugal a um governo representativo, origem dos prodígios de valor dos portugueses em séculos de passadas venturas. Estes democratas de alma cave, ao tratarem de instaurar o reinado da soberania nacional, justificavam-se com a restituição de antigas práticas e direitos postergados, mas não o faziam para sentar um rei no trono, senão para apiarem o rei da sua majestade absoluta. Quem o diz é o professor Joaquim de Carvalho, numa expressão que eu acho fantástica, isto é, comete-se este anacronismo, confunde-se a realidade com os nossos desejos, retrospectivamente, mas verdadeiramente o que está em causa é despojar da majestade absoluta o rei em nome de uma primigénio funcionamento de instituições representativas. 200 anos após, o 24 de agosto de 1820 representa realmente o marco inicial de um longo e atribulado processo histórico da ema liberal que, entre contradições, conduz Portugal aos nossos dias, aos princípios e valores constitucionais de que hoje se reivindica o atual regime. Em si mesmo, a experiência, digamos, do vintismo, experiência curtíssima, uma vez que o movimento da Vila Francada, 27 de maio de 23, devolveria o país à normalidade institucional do antigo regime. E seria apenas volvidas
a morte de Dom João VI, a crise da sucessão, a outorga e vigência efêmera da Carta Constitucional e, após a realeza efetiva de Dom Miguel como monarca absoluto, 28-34, e consequente guerra civil, que o liberalismo começaria a coagular em Portugal, consolidando-se institucionalmente num processo histórico feito de contradições internas, económicas, sociais e ideológicas, patenteando-se em novas leis, novos códigos administrativos e em novas e virulentas lutas, dessa feita entre os grandes partidos e famílias vencedoras de Évora Monte. Ora, como é sabido, a marca do vintismo renovada e reforçada com a Revolução de Setembro, 36, não, de setembro de 36, ficará indelevelmente ligada a uma emblemática tradição histórica de política popular e reformista, na base de um dos dois grandes partidos do rotativismo da Carta, o Partido Progressista, aliás, justamente herdeiro da tradição do Partido Histórico, que acompanhará rotativismo, que acompanhará as vicissitudes da vida nacional portuguesa, desde o Pacto da Granja, onde justamente estes dois partidos se reorganizam, 1876, até o 5 de outubro de 1910. Vemos teoria, palavra e praxis regeneradoras na vida eclesiástica. Agora passaria justamente a concretizar, embora recorrendo a algumas apreciações sintéticas, nomeadamente de Oliveira Martins, mas entraria propriamente mais na matéria em apreço. Demos as voltas que dermos, remetendo para Herculano e para a caricatura dos democratas de pé de boi de 1820, nobres nas suas quimeras, ao mesmo tempo que um tanto ridículos, é numa obra de Oliveira Martins, retintamente parcial e de combate ideológico, escrita por isso com paixão, mas também inegável e sedutora capacidade de intuir, deduzir e, sobretudo, de expressão artística, que acabamos por encontrar emblematizado o significado transitório e transacional do primeiro liberalismo português. Reconhece o sentido demolidor das cortes, mas inconsistente, uma demolição inconsistente, porque lhe faltava um César e a sua espada ao serviço da lei. E cito esta conhecida passagem, que mesmo assim vale a pena recordar. As cortes suprimiram a antiga legislação municipal, judicial e fiscal, aboliram as jurisdições senhoriais e eclesiásticas, criaram o júri para causas crimes e cíveis, substituíram as câmaras municipais por conselhos eletivos, chamaram ao domínio público as propriedades das prelaturas, canonicatos e benefícios eclesiásticos, tributaram as rendas das corporações religiosas, extinguiram vários mosteiros, proibiram os votos, chamaram ao Fundo Nacional os bens da coroa e ordens, destinando-lhe o produto para a amortização da dívida nacional. Tudo isto, ou pouco mais ou menos isto, fez Mouzinho da Silveira em 34. Porque vingou depois e não vingou em 1820? Por dois motivos. Agora dizia-se, está lá sublinhado, dizia-se, mais tarde houve uma espada para o impor e uma vitória para o consagrar. Esta muito conhecida e citada do livro 7º, capítulo 3º da História de Portugal, esta muito citada e conhecida passagem da História de Portugal de Oliveira Martins, vale a pena ser repetida, sendo que só se entende, digamos, completamente a importância de tudo isto em conexão com a centralidade do fator brasileiro no processo político. Agora, diz Oliveira Martins em mesma, o rei estava ausente, vivas, pois, todas as esperanças da restauração do antigo regime, e viva ainda, talvez, a esperança de readquirir o Brasil, à custa do qual esse antigo regime podia conservar-se em paz e sossego. No que a vida eclesiástica concerne, tinha começado o cerceamento da propriedade eclesiástica secular e regular e o processo de inventariação dos bens claustrais com vista a previsíveis necessidades futuras de apropriação pelo Estado. Como é evidente, tudo em nome de um alegado melhoramento, a Comissão para Melhoramento das Ordens Religiosas, para um alegado melhoramento e regeneração da vida eclesial, aproveitando os mecanismos regalistas de intervenção da monarquia absoluta. Por esses mecanismos, ainda antes de o texto constitucional de 1822 receber tal juramento, já todos os párocos das freguesias do país, por aviso do governo às câmaras municipais, tinham sido obrigados
a estas câmaras se deslocarem para lhes ser recebido o juramento das bases da Constituição, ao mesmo tempo que um decreto das Cortes obrigar a todos os bispos do reino a publicarem cartas pastorais recomendando a sujeição dos fiéis ao governo constituído e sublinhando que reformas em curso em nada ofendiam a religião católica apostólica romana. De resto, em matérias de padroada e de nomeação dos bispos, as Cortes, e particularmente Fernandes Tomás, contentavam-se com a continuidade das antigas praxes, introduzidos os aperfeiçoamentos de forma que sublinhassem o papel do rei enquanto mera expressão de soberania nacional. Claro que certas realidades novas, agora intensamente vividas no espaço público, com reconhecimento constitucional dos direitos individuais do cidadão e suas liberdades, nomeadamente a imprensa, cuja lei, suprimindo completamente a censura prévia, criava um tribunal especial para a proteção da liberdade de imprensa e castigo dos delitos resultantes do abuso da liberdade de imprensa, com a vivência de todos estes direitos do cidadão, não deixavam em determinados setores da população o exercício dos direitos e os seus abusos suscitar desconfianças e controvérsia. Nas delicadas matérias de caráter religioso, ficava salvaguardado aos bispos, em relação à liberdade de imprensa, o direito de decidir e impor penas exclusivamente religiosas e da censura dos escritos publicados sobre dogma e moral. De resto, num tempo de frequentes libelos e declamações públicas contra o fanatismo e a intolerância em geral e inquisitoriais em especial, esgrimindo contra uma instituição manifestamente desfasada do seu tempo e do espírito das leis, facilmente associada a um imaginário tétrico, incompatível com distinguos de regimentos e de evoluções regimentais e de operacionalidade, tempo esse em que nem os próprios inquisidores pareciam dispostos a pugnar pelo prolongamento da vida da instituição que serviam. O caso do padre Castelo Branco, deputado às Cortes, é muito significativo disso. Por isso, nada se surpreende que, por votação unânime das Cortes, em 24 de março de 1821, como nós sabemos, fosse abolida a Inquisição em todo o território nacional. Seria, no entanto, pura estultícia imaginar que também este facto não tenha sido socialmente questionador, impressionando sobretudo os setores sociais mais desconfiados e propensos a questionar os novos rumos políticos do país. Em nota, dou algum exemplo que agora me dispenso de dar. Como é que o país oficialmente, o país do ponto de vista, digamos, da Revolução começada no Porto, como é que o país a recebeu, como é que se procurou que o país a recebesse? Eu queria me centrar num autor, Frei António de Santa Bárbara, um grilo, um agostinho descalço, que tem bastante importância no nosso processo, digamos, de desenvolvimento e de implementação entre nós das novas instituições e, sobretudo, pelo impacto que tudo isso tem na vida eclesiástica, sendo que, como frisei, me estou a cingir ao espaço portucalense, da Diocese do Porto. Então iria, nomeadamente, centrar-me num exemplo que é um exemplo muito interessante, trouxe comigo justamente esse folheto, esse opúsculo, em que nós temos uma espécie de demonstração prática, não me vou repetir, mas vou remeter para algumas expressões, para vermos do ponto de vista conceptual o que é que se procurou inculcar desde os púlpitos. No quadro do Porto, do vintismo e correspondentes posicionamentos do clero, valerá a pena voltar a dirigir alguma atenção para este clero irregular, com créditos firmados na justificação política da Revolução Liberal. Trata-se de um religioso da congregação dos Agostinhos Reformados, os tais Agostinhos Descalços, vulgo grilos, por em Lisboa estes frades habitarem na Rua do Grilo, bacharel em Filosofia e Matemática pela Universidade de Coimbra, residente e professor régio de Filosofia no Colégio de São Lourenço do Porto, colégio vago pela expulsão pombalina dos jesuítas, depois entregue à Universidade de Coimbra e desde 1780 dos referidos frades por compra da congregação. Em 1820, este António de Santa Bárbara, este frade, era já alguém com prestígio consolidado na parenética, a ponto de um entendido, um bibliógrafo, temerariamente, talvez, um pouco temerariamente, considerar o melhor orador sacro do seu tempo. Entre as suas peças publicadas, algumas são de comemorativismo político,
suscetíveis de lhe permitirem aclarar ou expender as suas ideias sobre as lições da história. Sabendo nós que as sociedades patrióticas eram um misto de centros de animação política ou cultural, de formação de militantes liberais e de intervenção unitária nos acontecimentos que envolviam a segurança ou a reputação do regime vintista, ao recensear uma oração académica sua recitada na sala da Sociedade Patriótica Portuense no dia 26 de fevereiro de 1823, Inocêncio fornece-nos um dado que revela bem a especificidade e o teor do militantismo político deste frade. Como se sabe, era nessa data conhecida na cidade a revolta do Conde de Amarante, pelo que o que surpreendemos aqui é este fogoso grilo em ação de dinamização política, urgindo ao calor dos sucessos a mobilização dos cidadãos contra as forças da reação. Peroração que, a avaliar pelos acontecimentos futuros, pelo menos a curto prazo, teria menos resultados práticos do que seria expectável. A trincheira da palavra acompanhava da pena, pois António de Santa Bárbara fora redator principal de O Analista Portuense, onde fizera a defesa das novas instituições liberais. Não há lugar nesta oportunidade senão a remeter para a análise de uma belíssima peça de oratória sacra da sua autoria, precisamente esta que referi e que trago comigo. O sermão em ação de graças pela desejada e muito feliz união da Junta Provisória do Governo Supremo do Reino com o Governo Interino de Lisboa, verificada no 1º de outubro de 1820, e que consta de uma relação da solene ação de graças que o Corpo do Comércio da cidade do Porto ordenou-se rendesse ao Altíssimo no dia 22 de outubro do mesmo ano, na Igreja de São Bento da Vitória. Um excelente instrumento de justificação teórica, de doutrinação e propaganda da evolução político-social em curso, e que nos faz mergulhar dentro e fora do templo na multicolor festa cívica do vintismo, como riqueza doutrinária e didática, cujo alcance não escapou a Oliveira Martins. É realmente, digamos, não é ocasião de enumerar, mas vale a pena ver este tipo de narrativas, nomeadamente esta que é muito significativa. No campo militar, das festas públicas, populares, não apenas, digamos, o foguetório, o fogo preso, o fogo solto, as luzes que se põem durante 3 dias consecutivamente, tudo por aí fora, e, portanto, remeto apenas para aquilo que se tem escrito nesta matéria, já trabalhos, digamos, de referência nesse domínio, mas no caso concreto da nossa diocese e destas datas, esta é talvez a peça mais significativa. Sem nos repetirmos, ainda assim advertiremos que nesta peça, apesar do moderantismo prudencial da hora vivida e o seu alinhamento com a linguagem dos manifestos oficiais, transparece nela apreciável radicalismo igualitário e utilitário de matriz filosófica estrangeirana, a curto trecho dominante nos tribunos do Soberano Congresso. Ao longo dela, repetem-se ou glosam-se abundantemente princípios consagrados na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, particularmente que os homens nascem livres e iguais e que, unidos em associação política para serem felizes, a utilidade geral é a lei suprema. Enfaticamente, o orador diz ver-nos dignos deputados da Junta Provisória as virtudes sociais dos becárias e dos loques, e insiste na necessidade de novos códigos, novas ideias e novo sistema de representação, já que uma nação não se poderia dizer representada, senão nos indivíduos que a mesma nação escolheu e nomeou para a representar. Nesta altura, é bem sabido, debatia-se acesamente o problema candente das instruções a votar para a eleição dos deputados às Cortes, e ao contrário do que então propunham certos setores cultos mais legalistas e conservadores, como a Academia das Ciências, preconizando uma convocação de cortes tradicionais, ainda que, segundo as atualizações propostas, os eleitos viessem a votar individualmente, numa Assembleia em que o terceiro Estado teria folgada preponderância numérica, Santa Bárbara alinhava pelo setor radical que conseguiu impor a adoção do sistema eleitoral da Constituição Espanhola de Cádiz. De resto, não é só a Academia das Ciências. Dentro da legalidade, várias pessoas, na Academia e fora dela, propugnavam que justamente o que se deveria procurar convocar, que o rei convocasse, que Dom João VI convocasse, seria precisamente a reunião dos 3 Estados e depois as reformas
constitucionais far-se-iam dentro dessa legalidade. Evidentemente, nada disto teria vigor, como nós sabemos, e nada disto poderia agradar a um setor que queria um sistema eleitoral do tipo daquele que foi aprovado na Constituição Espanhola de Cádiz, que se aproximava muito mais de uma lógica universalizante. A relação da solene ação de graças, esta peça que trago aqui, dando-nos conta de todo o ambiente de exaltação cívica ou patriótica em que decorreu a cerimónia religiosa na Igreja Beneditina, desde as peças musicais executadas pela orquestra às fazendas de roupa usadas pelos muitos negociantes e convidados, tudo tinha caráter nacional. A peça tenta ao mesmo tempo apresentar a cerimónia sob um signo de paz e de harmonia evangélicas reencontradas. Celebrou a missa pontifical e presidiu ao Te Deum o Dom Abade do Mosteiro, e Frei António subiu a um púlpito de si já conhecido. 8 negociantes anfitriões foram conduzindo as autoridades aos seus lugares dentro do templo: o Bispo do Porto, justamente Dom João de Magalhães e Avelar, o Bispo de Cabo Verde, o Visconde de Balsemão, o chanceler da Relação, o intendente da Marinha, que tomaram todos assento nas tribunas da Igreja, e o governador das Justiças e das Armas, que o tomou na Capela Mor. E diz que todas as outras individualidades alegadamente prescindiram, segundo lá se diz, do protocolo dos lugares, em sinal de fraternidade cristã. Claro que nós podemos perceber o quanto seria esta nota forçada, porque, como se diz ao mesmo tempo que cada um escolhia os lugares que entendia, naturalmente que as personalidades iriam para aqueles lugares que, do ponto de vista de uma prática protocolar usual, lhes competiria. Portanto, era fácil poder, com um mínimo de razoabilidade, forçando a nota, dizer isto, que escolheram, prescindiram de distinções em prol da fraternidade cristã. Claro que temos que ter em conta não só o que a relação diz, como aquilo que silencia. Não era a primeira vez que este orador grilo subia àquele púlpito de uma ordem e de uma casa que, tal como a sua, tanto no Colégio de São Lourenço como em São Bento da Vitória, e tanto numa congregação como a outra, tinham em seu seio proeminentes adeptos das novas instituições. E por isso, não ter tido lugar a cerimónia na Sé, mas no magnífico templo de São Bento da Vitória, não será facto isento também de significado. Dom João de Magalhães e Avelar está presente, como disse, acompanhado do Bispo de Cabo Verde, Dom Frei Jerónimo do Barco, franciscano capucho da província da Soledade, recém-confirmado e sagrado e prestes a embarcar para a sua diocese. O prelado diocesano, Dom João Magalhães e Avelar, e o ultramarino eram ambos bispos transigentes, não se esquivando a colaborar com o poder constituído e aguardando a evolução dos acontecimentos. Mas Dom João Avelar limita-se a estar presente como autoridade eclesiástica máxima nas manifestações públicas oficiais realizadas na cidade em favor do regime liberal, não surpreendendo que, perante o movimento militar da Vila Francada, destinado a libertar o rei e restituí-lo aos seus inaoferíveis direitos, ele apareça identificado com este novo rumo, no Porto, encabeçando uma efêmera junta governativa. De balde, a sociedade patriótica portuense, sintonizada com as cortes interessadas em reorganizar a Guarda Nacional como resposta à nação em perigo, tinha promovido o alistamento de voluntários para a defesa da ordem constitucional. Mas adeptos da monarquia sem a alcunha haviam minado esse esforço, alistando-se também em grande quantidade, e o Porto acabou por sintonizar com o clima político de Lisboa, logo generalizado a todo o país. Na realidade, a quando da celebração na cidade do triunfo pacífico da regeneração liberal de 1820, na Igreja de São Bento da Vitória tudo parece consensual, pacífico e ordeiramente regulado, mas as desconfianças e divisões ideopolíticas mantinham-se cavadas na sociedade desde a época da reação popular e guerra ao domínio francês em Portugal e Espanha. Por isso, os participantes desta celebração, num meio relativamente pequeno, conheciam-se e mediam mutuamente intenções e forças. Ora, Frei António de Santa Bárbara, que no seu sermão de ação de graças em arroubo retórico apresentara 24 de agosto de 1820 como uma inspiração providencial de Deus, libertando o distante monarca da coação pérfida e tirânica dos seus ministros,
e dando oportunidade aos portugueses de proclamarem ainda querer mantê-lo como seu rei, estava com essa vidrosa enfatização da extrema generosidade da nação soberana a aludir implicitamente àqueles que, como ele, justificavam precisos limites políticos ao dever de lealdade. Não é temerário supor quanto alusões deste género beliscariam a confiança e boa imagem do orador perante grande parte daquele seu auditório. E nem tudo era público e notório por autodefesa dos próprios, neste caso do próprio orador. Efetivamente, numa obra consagrada aos primórdios da maçonaria em Portugal, Silva Dias atribui ao nosso frade Grilo um opúsculo publicado sob anonimato durante o domínio do Porto pelo Marechal Soult, período em que a superintendência dos assuntos religiosos correu pela mão do famigerado colaboracionista Dr. José Valério Veloso, da Colegiada de Barcelos, tornado agora capelão e esmoler-mor, nomeado por Soult seu capelão e esmoler-mor. O opúsculo esse intitulado Desengano proveitoso que um amigo da pátria se propõe dar aos seus concidadãos. Porto, tipografia Álvares Ribeiro, 1809. É um opúsculo muito conhecido. Nele, à página 21, o autor incitava os seus concidadãos a rogarem a Napoleão privar-se do seu maior general, Soult, para este se tornar o protetor e o augusto monarca dos portugueses, não poupando desde logo aqui mesmo vivas ao Duque da Dalmácia como rei de Portugal. Nessa altura, o Duque da Dalmácia, como sabemos todos, rendido ao desígnio, à ambição e ao desígnio de reinar, desígnio entre aspas, evidentemente, promovia a propaganda da sua pessoa e causa na imprensa do Porto e a recolha de assinaturas de peticionários em prol dessa sua realeza. Pelo que no 1º de maio desse dramático ano, os Moler-Mor, em nome de Soult, não deixou de remeter ao cabido portucalense um ofício em que a corporação ordenava o envio às terras do interior de sacerdotes regulares e seculares, isto lá, versados na eloquência do púlpito, que exortassem os povos, cito, a amar os soldados franceses, a amar os soberanos bem da paz e a cultura dos campos e os ofícios de cada um. Portanto, nós ficamos com, digamos, com um conhecimento melhor da natureza, do ponto de vista das ideias, da pregação e dos objetivos, digamos, de Frei António, depois de sabermos, juntarmos estes dados. Claro que depois da Vila Francada, Frei António desaparece e aparece-nos castigado, aparece-nos exilado no tempo da realeza de Dom Miguel. Eu vou, digamos, progredir na leitura, tenho receio o limite às 7 horas e, portanto, depois alguma questão colocar-se-á no fim. Evidentemente que sobre o papel de Dom António de São José de Castro seria lugar de falar precisamente a propósito de Soult, quando Soult, digamos, rompe as barreiras defensivas da cidade, o bispo vai passar para o lado de Gaia, vai vai salvaguardar a mala militar e, digamos, e o depósito público e vai por Aveiro, digamos, Ovar, Aveiro, retirar, e ele nessa altura já está nomeado, já é patriarca eleito, e portanto é como patriarca eleito que, digamos, depois o vamos ver o seu percurso até ao falecimento em 1818. Eu queria só dizer que tenho procurado, a propósito do António São José e Castro, tentar distinguir justamente os dois planos, o plano daquilo que é a historiografia tradicional, feita pelo vencedor liberal, e neste caso o vencedor republicano, a historiografia acumulada de duas diferentes épocas em relação a esta personalidade. Creio já ter, digamos, mostrado, não apenas eu, mas particularmente com alguns dados que acresci àquilo que se sabia, que Dom António São José e Castro, ao contrário do campeão português, ao contrário do que alguma propaganda do radicalismo jacobino, sobretudo de imigrados, fez dele, da sua personalidade, da sua ação, primeiro, um homem cultíssimo, ao contrário daquela propaganda que o apresentou sempre como um ignorante, um homem com uma cultura inclusivamente fora da média. Um académico da Academia das Ciências, um homem, digamos, com estudos
conhecidos e, portanto, sem fundamento nenhum. A sua alegada cobardia e subserviência limitou-se a fazer aquilo que na fase inicial todos os bispos de Portugal acharam fazer em nome, digamos, de poupar o sangue do povo inocente. E, portanto, a sua coragem vê-se, pelo contrário, na forma como ele, em determinados momentos absolutamente cruciais, enfrenta a população enfurecida, o povo, nomeadamente quando, por exemplo, querem saquear ou querem entrar, quando no momento da Convenção de Sintra, os barcos também situados em Portugal querem levar sem exame os bens dos despojos e dos confiscos dos franceses, é o Dom António de São José e Castro que consegue, e efetivamente vai haver, digamos, uma revista a esses espólios e vai ser acautelado, digamos, o não transporte. Quando um bispo fugido à Revolução de França, residente no Porto, na Irmandade dos Clérigos, neste período crucial é também objeto de hostilidade popular, nós vemos o Dom António São José e Castro, o bispo do Porto, mostrando justamente a sua coragem a defender esse bispo e a trazê-lo para o paço. E, portanto, é um homem, ao contrário do que a historiografia radical, mais jacobina, procurou mostrar, um homem com coragem pessoal, mas com um grande sentido de oportunidade, digamos, uma frieza de raciocínio que lhe permite atuar na altura certa. Em relação àquilo que é costume dizer, aquele que fugiu cobardemente para Gaia e que, bem, é aquilo que normalmente se diz das pessoas que, na impotência de conseguirem fazer mais, salvaguardam pelo menos a liberdade da sua pessoa. É a mesma acusação que se faz a Dom João VI, sendo que o príncipe regente, ao tomar a decisão de ir para o Brasil, com isso salvaguardou a soberania portuguesa e destroçou completamente os planos europeus de Napoleão, em relação ao bloqueio e àquilo que eram os seus desígnios. Portanto, eu acho que Dom António de São José e Castro, tudo isso não queria repetir coisas que, nomeadamente, na altura do centenário, ficaram vazadas num texto que está publicado, eu passaria adiante, digamos, mas sem deixar de lembrar que Dom António de São José e Castro nos aparece neste contexto, por exemplo, de mudanças, é um prelado, ao contrário do que essa historiografia interessada procurou mostrar, é um prelado da ilustração. É um prelado que no campo da ilustração, por exemplo, como patriarca, vai ser muito importante a sua decisão, por exemplo, na condenação, na forma como o governo vai assumir posições perante o Bispo de Bragança, digamos, que foi, como sabem, questionado a propósito dos seus recolhimentos em Bragança. Não queria, isto é, ao mesmo tempo que temos um combatente anti-invasor francês e um combatente contra, digamos, as mudanças do seu tempo, que é o Bispo de Bragança, mas temos uma outra forma de o combater, um em nome de ideais ilustrados, o caso de Dom António de São José e Castro, e outro em nome de ideais e de princípios que nós diríamos de um tipo de teocracia absolutamente fora de propósito, fora de tempo e absolutamente insustentável. Agora, Dom António de São José e Castro é justamente alguém que está do lado reformador e ilustrado, mas dentro da monarquia reformadora e ilustrada, que era justamente aquela que ambicionava o príncipe regente, futuro Dom João VI, e Dom João VI neste momento. Vemos isso, agora não dá tempo de dar exemplos, mas vemos isso até em alguns enfrontamentos de Dom João VI com a Santa Sé. Lembrarmos, por exemplo, a nomeação de um arcebispo de Évora, que precisamente por um beneditino, que precisamente porque tinha feito o elogio do Marquês de Pombal, levou a uma teimosia, um enfrentamento muito grande de Dom João VI, estamos em 1818 já, com a Santa Sé, por causa da Santa Sé não querer dar a investidura canónica a esse prelado. Portanto, o príncipe regente, o Dom João VI, é alguém que tem uma posição não apenas nesta lógica de reformismo ilustrado, isto é reconhecido, digamos,
por historiadores absolutamente insuspeitos, mas até no campo das doutrinas teológicas é um homem que prolonga este tipo de regalismo tradicional que, na época de Pombal, mas também na época de Dona Maria, continuou a singrar. Passava então agora para a consideração do período correspondente à realeza de Dom Miguel. O anúncio, como vamos evitar agora a recordação de factos de todos conhecidos, é a partir da reunião de cortes, da reunião, digamos, daquelas cortes tradicionais que desde finais do século XVII não se reuniam, é a partir daí que queria concatenar alguns dados que são importantes para aqui vermos a posição do ponto de vista eclesial de prelados e de personalidades. O anúncio da reunião destas cortes, reunidas na forma das, estou a citar, antigas e respeitáveis leis fundamentais da monarquia, de onde saiu aclamado o infante regente como o único rei legítimo destes reinos, este facto abriu uma árdua e uma incerta batalha pelo reconhecimento diplomático desta realeza. Seguindo o exemplo de Palmela, embaixador de Portugal em Londres, Dom Domingos António de Sousa Coutinho, conde de Funchal, nosso embaixador junto da Santa Sé, suspendeu toda a correspondência com Lisboa, com a aprovação romana de tal resolução. Apesar de formalmente cortadas as relações com o governo de Dom Miguel, Monsenhor Alexandre Giustiniani, arcebispo de Petra, núncio apostólico, permaneceu no seu posto, tal como o cônsul pontifício no Porto, isto para grande irritação dos liberais. Não obstante, a condescendência e simpatia pontifícia por Dom Miguel mantiveram-se todavia formalidades protocolares de uma prudente reserva por parte da Santa Sé, e malgrado a premente necessidade de se proverem em muitos bispados vagos, em Portugal e nos seus domínios, tanto Leão XII como Pio VIII preferiram manter-se em atitudes de expectativa, atentos às disposições das principais chancelarias europeias. Nomeado por Dom Miguel para, em Roma, lograr desbloquear este impasse, Dom António Máximo de Almeida Portugal, Marquês de Lavradio, chegou à urbe em 21 de novembro de 1828. A quando e perante a demissão, nesse ano, do conde de Funchal em Roma, conseguira manter-se representando aqui, em Roma, como encarregado de negócios, o cavaleiro João Pedro Miguel e Brito, personalidade a quem estava reservada uma profícua e brilhante carreira diplomática na Cidade Eterna. A 3 de setembro de 1828, Dom Miguel expediu a carta de acreditação do Marquês de Lavradio como embaixador extraordinário e ministro plenipotenciário junto de Pio VIII. Lavradio empenhava-se naturalmente no cumprimento dos bispados vagos, ao contrário dos agentes de Dona Maria II, que ao procurarem impedir a respectiva instituição canónica, procuravam obstaculizar qualquer forma de reconhecimento da realeza de Dom Miguel. Observando, reportando e tentando neutralizar a ação diplomática miguelista em Roma, Carvalho e Brito ainda recebeu de Pio VIII a garantia de estar na firme intenção de ser o último em seguir o exemplo do que as outras potências lhe dessem se reconhecessem Dom Miguel. A verdade é que com a subida ao sólio pontifício de Gregório XVI, 1831, 6 de fevereiro de 1831, este status quo político-diplomático se modificaria radicalmente. Dom Pedro, já na Europa para reconquistar a efetividade do trono para a filha, de Londres ainda escreveu uma hábil carta ao pontífice romano contra a eventualidade de um alegado sancionamento positivo do perjúrio e da usurpação por parte da Santa Sé. Todavia, perante a renovação das diligências do governo de Lisboa e do Marquês de Lavradio, perante a premência espiritual de dar pastores a 16 dioceses vagas no espaço metropolitano e ultramarino português, perante finalmente as instâncias que lhe chegaram das cortes de Espanha, Áustria, Rússia, Prússia, Gregório XVI expediu a Constituição Apostólica Solicitudo Ecclesiarum, datada de 5 de agosto de 1831 e publicada em meados do mês seguinte, que efetivamente abria caminho ao estabelecimento das relações oficiais entre a Santa Sé e o governo de Dom Miguel. Como era de prever, e é sebejamente conhecida, foi virulenta a reação de Dom Pedro ao tomar conhecimento da aceitação pontifícia das credenciais do Marquês de Lavradio e da apresentação dos bispos feita por Dom Miguel. Já em Paris, escreveu uma nem sempre bem lida, ou nem sequer lida, carta de Gregório XVI, datada de 12 de outubro de 1831, em que se queixava do procedimento
do Papa em benefício do irmão, doendo-se particularmente do momento escolhido para a aceitação das credenciais do agente do usurpador, uma vez que, regressado ele à Europa, tinha tornado notória a vontade inabalável de pugnar pelos direitos da sua filha. É aqui que se insere a célebre ameaça de cisma, que não é, digamos, uma figura de retórica. Esta carta que refiro, esta carta, ele escreve ao Papa, o Papa não a quer receber diretamente de Miguel de Carvalho, remetendo o encarregado de negócios para a sua entrega ao secretário de Estado, como efetivamente ele fez a 14 de novembro de 1831. Nela, esta carta está publicada pelo saudoso professor Bernardo Xavier Coutinho, num opúsculo muito interessante sobre a descristianização em Portugal no século XIX. Nesta carta declarava Dom Pedro expressa e formalmente que não reconhecia a validade das nomeações para os bispados feitas por Dom Miguel e confirmadas pela Sé Apostólica, e que trataria, cito, como traidores e rebeldes os eleitos que negociassem a Roma a expedição ordinária das suas bulas. Declarava outro sim colocar na pessoa do Núncio Justiniani a sua mais veemente suspeição, pelo comportamento tido desde o princípio da usurpação. E finalmente concluía com uma ameaça de cisma, evocando o passo que seu augusto avô, Dom João IV, em contexto histórico e diplomático para ele não se atrever a pôr em execução, mas que ele, violentado, agora com a mudança dos tempos, poderia impor. Como muito judiciosamente, e há muitos anos, disse o padre Miguel de Oliveira, referindo-se aos termos dessa carta que tão forte impressão causou em Roma, as ameaças converteram-se em realidade, à medida que as tropas liberais foram dominando o país. Mal chegou ao Porto a notícia do desembarque das tropas liberais no Pamplido e da marcha de Dom Pedro sobre a cidade, o bispo da diocese, Dom João de Magalhães e Avelar, quase octogenário, ausentou-se para a sua casa na freguesia de Arneiroz, junto a Lamego, comunicando aos vigários da Vara a sua nova residência e deixando na diocese, na freguesia de Santa Maria de Oliveira, o provisor, que, sob as suas ordens, dali passaria a governar o bispado. Estranhando esta fuga, e como o bispo não regressasse nos dias imediatos, por decreto de 18 de junho de 1832, Dom Pedro nomeou governador do bispado Dom Frei Manuel de Santa Inês da Congregação dos Agostinhos Reformados, que, tal como Frei António de Santa Bárbara, seu confrade, e outros frades grilos conhecidos, se havia distinguido pela sua afeição liberal. No mesmo decreto, era Frei Manuel de Santa Inês provisoriamente encarregado do governo do arcebispado de Braga, não obstante se encontrar a arquidiocese governada pelo deão António de Alexandre Cunha Reis da Mota Godinho, vigário capitular canonicamente eleito, sede vacante. Mais ainda, sabendo-se que permanecia vivo o legítimo pastor do Porto, por insinuação expressa do regente ao cabido portucalense, acabou Santa Inês eleito vigário capitular em 30 de julho, por votação de parte do clero regular e secular da cidade, convocado pelo cônego vigário-geral do bispado, na impossibilidade de fazer reunir os capitulares para esse efeito. Como é evidente, esta usurpação de funções episcopais suscitou veementes protestos por parte do patriarca e de vários prelados da Igreja Portuguesa, cavando profundas divisões nos fiéis dentro e fora da diocese portuense. Após a notícia da morte de Dom João Avelar, competindo canonicamente aos cônegos da Sé do Porto efetuar uma nova eleição de vigário capitular, elegendo ou não Santa Inês, e dado que o cabido portucalense não procedeu à referida eleição canónica, chamou a si esta iniciativa o cabido da Sé Metropolitana de Braga, sendo eleito José de França Castro e Moura, então vigário-geral de Penafiel. A eleição foi confirmada pelo Núncio e por alguns capitulares do Porto, para esse efeito reunidos em Penafiel, pelo que em fins de maio de 1833 ficaram a existir na diocese 2 vigários capitulares em exercício. Como coroamento final, em 15 de agosto desse ano, 22 dias depois da entrada vitoriosa de Terceira em Lisboa e quando ainda Saldanha limpava os últimos redutos do inimigo à volta do Porto, Dom Pedro elegeu Frei Manuel de Santa Inês para presidir como bispo a diocese portucalense. No arquivo da Embaixada Portuguesa junto da Santa Sé, na Vila Lusa, podemos encontrar o ofício assinado por José da Silva Carvalho, pelo qual este atesta do Ministério dos Negócios Estrangeiros
dos Ministérios dos Negócios Eclesiásticos, digo, e da Justiça, remete a João Pedro Miguel de Carvalho e Brito a carta régia da apresentação, nomeação que Sua Majestade Imperial o Duque de Bragança, regente em nome da Rainha sua filha, o por bem fazer, tal. Miguel de Carvalho, que não tardaria a ser considerado pelo Governo de Lisboa como excessivamente compreensivo e pactuante com as prevenções e argumentos da Cúria Romana, deve ter ficado admirado quando recebeu aquele ofício e aquilo que nele singela e laconicamente se pedia. Uma missão por sua natureza previamente votada ao fracasso e tudo envolvido em roupagem burocrática de absoluto alarde irrealista, como se fosse maior das rotinas, uma simples normalidade rotineira. Como é evidente, e abreviando razões, por razões fundamentais de natureza jurídica canónica, por razões pessoais, tiradas dos próprios procedimentos do Frade Agostinho, instrumento servil na execução das orientações governativas em matéria eclesiástica, por razões políticas, era absolutamente impossível dar provimento e conseguir-se investidura canónica em relação ao Frei Manuel de Santa Inês. Não há senão que recordar as principais manifestações de despotismo, a expressão usada por Fortunado de Almeida em relação a este contexto, nomeadamente quando o Papa, referindo-se a estes factos, se fala precisamente nas suas alocuções desta lógica despótica, nomeadamente os decretos do Governo Constitucional, diz, publicados em prejuízo dos direitos e da autoria, dos direitos e da autoridade da religião da Igreja e da Sé Apostólica. Outro sim, lembrando as penas e censuras estabelecidas contra os profanadores e expoliadores das coisas santas, contra os violadores do poder e liberdade eclesiástica e contra os usurpadores dos direitos da Igreja e da Santa Sé. Isto é, para, digamos, abreviar as razões, o texto é extenso, como o professor Luís Dória diz, estávamos diante, de um cisma e perante uma lógica de dificuldade de relações perante este facto. Na linha de toda uma panóplia de medidas legislativas de fundo anteriores, como a extinção geral dos dízimos, 1832, a abolição de foro eclesiástico para crimes civis, 1833, apenas datada 15 dias antes do ofício, remetendo a Miguel de Carvalho a tal carta da apresentação de Frei Manuel de Santa Inês para Bispo do Porto. Estes factos todos, que são conhecidos, mostravam como realmente era grave a situação. É o tal cisma descontínuo de que fala Luís Dória naquela obra absolutamente crucial neste quadro, que é do cisma ao convênio, o Estado e a Igreja entre 1831 a 1848. O estudo deste cisma descontínuo, aberto com a vitória liberal, está feito, não há aqui lugar nem tempo para o fazer. Patentei o grave panorama das várias dioceses portuguesas, todas elas, exceto talvez no caso de Lisboa, em si encerrando efetivas situações e ou explosivos ingredientes de divisão e controvérsia. 12 ordinários diocesanos de nomeação absolutista ausentes, fugidos ou clandestinos, não eram reconhecidos pelo poder constituído, mesmo se tinham obtido respectivas bulas de confirmação anteriormente. E como tal, o governo liberal, à maneira do que tinha ensaiado no Porto, usara a praxe em todo o país de nomear governadores temporais e insinuar aos cabidos a eleição de vigários capitulares da sua escolha. Perante este quadro de situação, e uma vez que não queria, digamos, por um lado, falar de factos que são conhecidos, mas lembrar que tudo isto era uma situação absolutamente insustentável, cujo prolongamento prejudicava grandemente os fins pastorais da Igreja, mas não menos a consolidação das instituições e do trono de Dona Maria, como é evidente. E por isso, apesar do rompimento das relações de Portugal com a Santa Sé, graças a este paciente e pertinaz Miguel de Carvalho, vão-se dar passos no sentido de uma pacificação da família portuguesa com o congraçamento com Roma. Do lado liberal ninguém tinha dúvidas da importância política
social, do reatamento destas relações e do trunfo político que constituiria para quem o obtivesse, fosse nas lutas partidárias caseiras, fosse na desmobilização da militância miguelista interna e externa. Data de março de 1835 a primeira iniciativa institucional, embora prematura e infrutuosa. Isso está historiado pelo Luís Dória. Como sabemos, digamos, essas primeiras aproximações de 35 foram infrutíferas, porque a Santa Sé pôs duas pré-condições. Chamar o governo português teria que respeitar duas pré-condições: chamar às respectivas sés e benefícios os bispos preconizados e canonicamente instituídos por sua santidade, assim como todos os párocos expulsos com violência, e consentir na livre comunicação dos fiéis com a Santa Sé. Deste ponto de partida, de clara sintonia, por obra das diplomacias pontifícia e nacional, se começaram a urdir planos de aproximação e compromisso que permitiram, para usar a linguagem consagrada de Fortunato Palmeira, obter a liquidação destas questões, das questões religiosas. Durante o setembrismo, o processo político de aproximação avançou positivamente, mas vai ser posteriormente, sobretudo com a ação de António Bernardo de Costa Cabral, com a queda do setembrismo e a chegada ao poder de Costa Cabral, como Ministro dos Negócios Eclesiásticos e de Justiça, que o processo de aproximação vai ganhar um decisivo alento. De resto, como nos lembramos, no Instituto Português de Santo António, em Roma, nós vemos muitos, inclusivamente do ponto de vista, digamos, do decor, muitas referências ao papel que neste contexto teve o António Bernardo da Costa Cabral. Logo em dezembro desse ano, o ministro, em sinal de boa vontade, anulava as odiosas portarias que consideravam ilegais todos os provimentos de benefícios eclesiásticos em território sujeito à usurpação, ainda que não tivessem tido a sua origem no padroado direto do usurpador, do que resultou logo entrarem no gozo dos seus benefícios muitos eclesiásticos apresentados por padroeiros particulares durante o tempo de Dom Miguel e que tinham sido excluídos dos seus empregos. Face ao novo ambiente que já se vivia, e sabendo-se por Miguel de Carvalho que a Cúria Romana encararia favoravelmente a presença de um enviado da Rainha, por decreto de 16 de março de 1840, o Visconde de Carreira, ainda em Paris, foi nomeado enviado extraordinário e ministro plenipotenciário na Corte de Roma. Chegou em 20 de junho e a 6 de julho foi recebido por Gregório XVI. Começavam auspiciosamente as negociações em Roma, apesar das censuras e instruções veiculadas pelo seu diplomata por parte do governo português. Tudo isto vai evoluindo e, como sabemos, o ponto culminante da aproximação resulta não apenas no reatamento de relações e, portanto, em 10 de maio o Visconde de Carreira entrega ao Papa as suas credenciais, começam outra vez o reatamento de relações e Gregório XVI expedia a Dona Maria o célebre breve Nulli Explicari Verbis, no qual se congratulava pela aproximação do governo de Portugal à Santa Sé, e no princípio de junho o Diário do Governo anunciava a cessação das desinteligências com Roma. E agora abreviando razões, quem na Diocese do Porto justamente ocupou um papel crucial nesta evolução e neste contexto foi justamente o Bispo Rebelo. Nós temos precisamente agora na Diocese o Dom Jerónimo Dom Jerónimo José da Costa Rebelo, que justamente sendo um homem de formação liberal e tendo feito também o trajeto em Lamego e depois no Porto de Vigário capitular e depois vai acabar por ser eleito para Bispo do Porto e inicialmente administra a diocese apenas como Bispo eleito, mas que vai receber a sua investidura canónica. A sua entrada na diocese já em total normalidade ocorre, como sabemos, em 28 de agosto de 1843. Foi sagrado pelo bispo titular de Cabo Verde,
Dom Jerónimo do Barco, já idoso, já velho, regressado ao continente, assistido por 2 comissários apostólicos, o Dião António Navarro de Andrade e o chantre Tomás da Rocha Pinto. Na véspera, a cidade assistirá à sua entrada solene, indo em aparatoso préstito da Igreja dos Clérigos pela Rua de Santo António, Praça da Batalha, as ruas do Santo António do Prado, Rua Chã, Arco de Vandoma, até entrar na Sé Catedral. E com esta evocação deste último prelado, que significa a aproximação e a normalização de relações, que eu termino esta apresentação, sendo que as considerações e os comentários são muito bem-vindos e as questões que queiram colocar. Muito obrigado pela vossa atenção e pela vossa paciência. Pois agradeço a intervenção ao professor Pedro Vilas Boas Tavares, e então agora teremos um momento de observações, de questões, um momento de podermos também nós intervir nesta sessão.